Olavo Nogueira estava sentado na sarjeta da Rua Augusta, no centro de São Paulo, com a roupa suja e os cabelos despenteados. Suas mãos tremiam não apenas de frio, mas de desespero. Há 6 meses era dono de uma construtora que valia 15 milhões de reais. Hoje não tinha nem 10 reais no bolso. A chuva fina da madrugada molhava seu casaco rasgado, enquanto ele abraçava uma mochila velha contra o peito. Dentro dela estava tudo o que restara de sua vida. Alguns documentos molhados, uma foto da família que havia perdido e um pendrive prateado que continha os únicos arquivos que poderiam provar sua inocência. "Como cheguei até aqui?", murmurou para si mesmo, sentindo o gosto amargo das lágrimas misturadas com a água da chuva. A resposta estava gravada a ferro e fogo em sua memória. Maurício Tavares, seu melhor amigo desde a faculdade, o homem que foi padrinho de seu casamento, havia roubado tudo dele. Não apenas dinheiro, mas clientes, contratos e, pior ainda, havia forjado documentos fazendo parecer que Olavo era o corrupto. 6 meses atrás, Olavo acordara para descobrir que sua conta bancária estava zerada, que a polícia havia lacrado sua empresa por irregularidades e que sua esposa Marina havia levado os 2 filhos e desaparecido. O golpe foi tão bem arquitetado que até mesmo seus próprios funcionários acreditaram que ele era culpado. "Papai está envolvido com gente ruim", foi a última coisa que sua filha de 8 anos, Beatriz, disse antes de entrar no carro com a mãe. Aquelas palavras ainda ecoavam em sua mente todas as noites. A traição havia começado de forma silenciosa. Maurício, que era diretor financeiro da empresa, começou a questionar suas decisões, a insinuar para clientes que Olavo estava fazendo negócios suspeitos. Aos poucos, foi isolando Olavo dos próprios funcionários, criando um ambiente de desconfiança. Durante meses tentou provar sua inocência. Gastou todas as economias com advogados que no final o abandonaram quando o dinheiro acabou. O apartamento de 300 metros quadrados no Morumbi foi leilado para pagar dívidas. O BMW foi apreendido e os poucos amigos que tinha desapareceram quando souberam de sua situação. "Olavo, você sabe que não posso me envolver nisso", havia dito seu melhor amigo da infância quando ele pediu ajuda. "Minha reputação também está em jogo." "Mas você me conhece há 30 anos", Olavo havia implorado. "Sabe que eu nunca faria algo assim." "Sei, mas as evidências são muito fortes. Desculpa, cara." A porta havia se fechado em sua cara, assim como tantas outras. Marina havia sido a mais dura de todas. Na última conversa que tiveram, 3 semanas antes de ela desaparecer com as crianças, suas palavras foram como facadas. "Olavo, eu não posso mais viver assim. Os vizinhos me olham com nojo. As mães do colégio das crianças me evitam. Beatriz chegou chorando da escola ontem porque falaram que o pai dela é ladrão. Marina, você me conhece melhor que ninguém. Sabe que eu nunca... Eu sei o que você me mostra, Olavo. Mas as evidências estão todas aí. Os documentos com sua assinatura, as transferências bancárias, tudo. Como você explica isso?" "Alguém falsificou tudo. Maurício tem acesso a... Maurício, seu melhor amigo, o padrinho do nosso casamento. Olavo, você está paranoico. Maurício foi quem me procurou preocupado, dizendo que descobriu suas irregularidades e não sabia o que fazer. Ele mentiu para você, Marina. Ele que... Chega, Olavo, eu não aguento mais. Vou levar as crianças para a casa da minha mãe até isso se resolver. Marina, não me abandona agora. Eu preciso de você. Eu preciso proteger nossos filhos. Desculpa." Ela havia ido embora naquela mesma noite, levando Beatriz e Gustavo. Na manhã seguinte, mudou o número do celular e não deixou o endereço. Agora estava ali, na rua, invisível para a sociedade que um dia o respeitou. Durante o dia pedia dinheiro nos semáforos, à noite dormia em marquises ou embaixo de viadutos. A barba crescida e os olhos fundos faziam dele apenas mais um mendigo entre tantos outros. As pessoas passavam por ele como se fosse um fantasma. Algumas jogavam moedas sem sequer olhar para seu rosto. Outras desviavam o olhar com nojo ou medo. Ninguém via mais o empresário bem-sucedido que ele havia sido. Viam apenas mais um fracassado que havia perdido tudo. "Por favor, qualquer coisa ajuda."
repetia mecanicamente enquanto estendia a mão suja nos semáforos. As palavras haviam perdido o significado. Era apenas um som que fazia para conseguir alguns trocados. O pior não era a fome ou o frio. O pior era a solidão absoluta. Havia dias em que passava 16 horas sem falar com ninguém. Sua voz estava rouca de tanto silêncio. À noite, quando se deitava sobre papelões em algum lugar escondido, olhava para as estrelas e se perguntava se valia a pena continuar vivendo. O pendrive em sua mochila continha e-mails, contratos originais e gravações que provavam que Maurício havia falsificado tudo. Mas de que adiantava ter provas se não tinha acesso a computador, internet ou advogado? Era como ter um tesouro trancado numa caixa sem chave. Havia tentado usar os computadores da biblioteca pública, mas precisava de documentos que comprovassem sua situação de vulnerabilidade social, e isso levava semanas para conseguir. Havia procurado a Defensoria Pública, mas a fila de espera era de meses. O tempo passava e sua situação só piorava. Tio, o senhor está bem? A voz fina e preocupada o tirou de seus pensamentos. Olavo levantou o olhar e viu uma menina de uns 9 anos parada à sua frente. Ela era pequena, magra, com o cabelo desgrenhado e roupas velhas, mas seus olhos brilhavam com uma luz que ele não via em ninguém há meses. Estou bem, mentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Se não está, não, ela disse com uma franqueza típica de criança. Está chorando igual eu chorava quando tinha muita fome. Olavo a olhou melhor. A menina também era moradora de rua. Isso estava claro pela roupa surrada e pelos pés descalços. Mas havia algo nela, uma força, uma esperança que ele havia perdido completamente. Como você se chama? Perguntou ele. Júlia. E o senhor? Olavo. Tio Olavo, posso sentar aqui do seu lado? Está muito frio. Ele fez espaço na sarjeta. Júlia se sentou ao lado dele e também começou a tiritar. Há quanto tempo você está na rua, Júlia? Desde que minha avó morreu, faz uns 2 meses. E o senhor? 6 meses. Nossa, bastante tempo. Já sabe onde tem banheiro limpo e onde dão comida? A naturalidade com que ela falava sobre aquela vida dura partiu o coração de Olavo. Uma criança de 9 anos não deveria conhecer os pontos de distribuição de sopa, nem saber onde dormir com segurança. Júlia, você tem família? Alguém que pode cuidar de você? Não, tio, só tinha minha avó. Minha mãe morreu quando eu era pequeninha e nunca conheci meu pai. A assistente social tentou me colocar numa casa-abrigo, mas eu fugi. Por que fugiu? Porque lá era muito triste. As crianças brigavam muito e os tios eram bravos. Minha avó sempre me ensinou a confiar no meu coração, e meu coração disse que aquele lugar não era bom para mim. Ela falou isso sem autocomiseração, apenas como um fato. Mas eu vou ficar bem, sou esperta. Onde você dorme? Tem um lugar embaixo da ponte do Anhangabaú. É meio escondido. Os outros mendigos me protegem. Eles são legais comigo. O seu João me ensina a pedir dinheiro sem incomodar muito, e a Dona Maria me dá comida quando consegue. Olavo sentiu uma mistura de admiração e tristeza. Aquela menina enfrentava a vida com uma coragem que ele havia perdido. Tio Olavo, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor parece diferente dos outros moradores de rua. Suas mãos são limpas, seus dentes são brancos, e o senhor fala bonito. O senhor tinha uma vida boa antes, né? A percepção dela o surpreendeu. Tinha sim. Eu era empresário. Que tipo de empresário? Construção civil. Eu construía prédios, casas, shopping centers. Nossa, que legal! E o que aconteceu? Olavo hesitou. Como explicar para uma criança de 9 anos uma traição tão complexa? Mas havia algo no olhar dela que o fazia querer confiar. Um amigo meu me roubou. Pegou tudo que era meu e ainda fez todo mundo acreditar que eu era o ladrão. Júlia franzeu as sobrancelhas. Que amigo ruim! Minha avó sempre dizia que quem trai amigo não presta. Sua avó era sábia. Era sim. Ela me criou sozinha depois que minha mãe morreu. Trabalhava de faxineira em várias casas para me sustentar. Quando ela ficou doente e não conseguiu mais trabalhar, a gente perdeu o quartinho que alugava.
Como ela morreu? Câncer. No final ela ficou muito magrinha e não conseguia nem levantar da cama. Eu cuidava dela, dava remédio, fazia mingau. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas, mas ela as enxugou rapidamente. Ela morreu no hospital público. Eu estava segurando a mão dela. Sinto muito, Júlia. Obrigada, tio. Ela sempre dizia que pessoa boa atrai pessoa boa, e pessoa ruim atrai pessoa ruim. O senhor deve ser muito bom, tio Olavo. Por que pensa isso? Porque quando eu me aproximei, o senhor não me mandou embora. E seus olhos são tristes, mas não são maus. Olho de gente má é diferente. Minha avó me ensinou a reconhecer. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas dividindo o pouco de calor que tinham. A chuva havia parado, mas o frio da madrugada ainda cortava. Tio Olavo, o senhor tem filhos? A pergunta foi como um soco no estômago. Tinha, uma menina e um menino, Beatriz e Gustavo. Onde eles estão? Foram embora com a mãe quando tudo desmoronou. Eles acreditaram que eu era culpado. Que idade eles têm? Beatriz tem 8 anos, quase 9. Gustavo tem 5. A Beatriz tem quase minha idade, então. Aposto que ela é legal. É sim, era. Ela gostava de desenhar, de fazer origami, de contar histórias inventadas. Gustavo era mais quietinho, mas adorava futebol e carrinhos. Júlia sorriu. Minha avó dizia que amor de família é que nem plantinha. Mesmo quando parece que morreu, se a gente cuidar direito, ela cresce de novo. Não sei se no meu caso vai crescer, Júlia. Já faz muito tempo. Mas o senhor ainda ama eles? Mais do que a minha própria vida. Então a plantinha não morreu, só está esperando água e sol. Como você consegue ter tanta sabedoria com 9 anos? Minha avó me ensinava muita coisa. Ela dizia que na vida a gente pode escolher ser amargo ou ser doce, mesmo quando as coisas estão ruins. E você escolheu ser doce? Escolhi, porque ser amargo dói muito e não resolve nada. Olavo mastigou essa informação em silêncio. Ele havia escolhido a amargura, o desespero, a raiva, e isso só havia piorado sua situação. Tio Olavo, o senhor tem alguma coisa que prove que aquele homem ruim que te roubou? Tenho, está aqui na minha mochila. Ele mostrou o pendrive. Mas não adianta nada. Não tenho computador, não tenho dinheiro para advogado, não tenho nada. Júlia pegou o pendrive e o examinou como se fosse um tesouro. Minha avó sempre dizia que quando a gente tem a verdade, Deus arranja um jeito de ela aparecer. Sua avó era muito religiosa? Era. Toda noite ela agradecia por ter comida e teto, mesmo quando não tinha nenhum nem outro. Júlia sorriu. Ela dizia que a fé move montanhas. E você acredita nisso? Acredito. Foi a fé que me fez sentar aqui do seu lado. Alguma coisa me disse que o senhor precisava de companhia. Olavo sentiu algo se mexer em seu peito. Fazia meses que ninguém demonstrava qualquer tipo de bondade por ele. Júlia, você tem fome? Sempre tenho fome, tio, mas já passou da hora que distribuem sopa na igreja. Só amanhã de novo. Olavo procurou nos bolsos e encontrou as últimas moedas que havia conseguido pedindo no semáforo. Eram apenas 5 reais. Vem comigo, vamos comprar alguma coisa. Mas tio, esse dinheiro é seu. Agora é nosso. Encontraram uma padaria 24 horas aberta e compraram 2 pães com mortadela e uma garrafa de água. Sentaram numa praça próxima para comer. Júlia devorou o sanduíche como se não comesse há dias, mas ainda assim guardou um pedaço na mochila. Para depois, explicou. Minha avó me ensinou a sempre guardar um pouco para a emergência. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você não tem raiva da vida de Deus por estar nessa situação? Ela pensou por um momento antes de responder. Às vezes fico triste, especialmente quando lembro da minha avó. Às vezes choro escondida quando ninguém está vendo, mas raiva não. Minha avó dizia que raiva é igual veneno, machuca mais quem sente do que quem fez a maldade. Como você consegue ser tão forte? Minha avó me ensinou que a gente não pode controlar o que acontece com a gente, mas pode controlar como reage. Ela dizia que pessoa forte não é quem nunca cai, é quem levanta toda vez que cai. Você já caiu muitas vezes? Muitas. Quando minha avó ficou doente, quando ela morreu, quando fiquei sozinha na rua.
mas toda vez eu me levanto. E o que te faz levantar? A esperança. Minha avó sempre dizia que enquanto a gente tem vida, tem esperança. Olavo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quando foi a última vez que havia sentido esperança? Tio Olavo, posso te mostrar uma coisa? Ela tirou da mochila um caderno velho e meio molhado. As páginas estavam amareladas, mas ainda dava para ler. Minha avó escrevia pensamentos bonitos aqui. Quer ouvir um? Quero. Júlia abriu numa página marcada e leu com cuidado. Quando parece que perdemos tudo, é porque Deus está preparando algo muito melhor. Às vezes, Ele precisa esvaziar nossas mãos para poder enchê-las de novo. As palavras atingiram Olavo como um soco no estômago. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Sua avó realmente era muito sábia. Era. Quer ouvir mais um? Quero. Ela virou algumas páginas e leu outro trecho. As pessoas boas passam por provações não como castigo, mas para aprenderem a ajudar outras pessoas que vão passar pelas mesmas provações. Ela escreveu isso pensando em quê? Acho que em tudo que aconteceu com ela. Minha avó perdeu o marido numa obra quando era nova, criou minha mãe sozinha trabalhando de doméstica, depois perdeu minha mãe e teve que me criar. Mas ela nunca ficou amarga. Como ela conseguia? Ela sempre ajudava outras pessoas. Mesmo sem ter quase nada, sempre dividia comida com quem tinha fome, sempre consolava quem estava triste. E você aprendeu isso com ela? Aprendi. Ela dizia que não importa o tamanho do problema, sempre tem solução. Só às vezes a gente não consegue ver. E você acredita que meu problema tem solução? Júlia olhou para o pendrive que estava sobre a mesa. Acredito. A verdade está aí dentro, né? Então já tem metade da solução. E a outra metade? A gente vai descobrir. O agente não passou despercebido por Olavo. Aquela menina que mal o conhecia já o tinha incluído em sua vida de alguma forma. Júlia, por que está me ajudando? Eu sou um estranho. Minha avó dizia que não existe estranho, só amigo que ainda não conhecemos bem. E além do mais, o senhor me ajudou também. Como? Me deu comida quando eu estava com fome e me deu companhia quando eu estava sozinha. Mas você é uma criança, é minha responsabilidade. Tio Olavo, na rua não tem idade. Todo mundo cuida de todo mundo se der para cuidar. Terminaram de comer e caminharam pelas ruas vazias. Júlia o levou até seu lar embaixo da ponte do Anhangabaú. Era um espaço pequeno, protegido entre pilastras, onde alguns moradores de rua haviam improvisado um abrigo coletivo. Seu João, Dona Maria, este é o tio Olavo, apresentou Júlia. Ele vai dormir aqui com a gente hoje. Seu João era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e olhar bondoso. Dona Maria, uma mulher de meia idade que havia perdido o emprego e a casa depois de uma doença, sorriu para Olavo. Seja bem-vindo, disse seu João. Aqui todo mundo ajuda todo mundo. Obrigado, murmurou Olavo. A Júlia é nossa menina, explicou Dona Maria. A gente cuida dela como se fosse nossa neta. Ela é especial, disse Olavo. É sim, tem um coração do tamanho do mundo, concordou seu João. Sempre divide tudo que consegue. Sempre tem uma palavra boa para dar. Minha avó me ensinou que a gente tem que ser a diferença que quer ver no mundo, disse Júlia, sem soar pretensiosa, apenas repetindo o que havia aprendido. Os outros moradores de rua o receberam sem fazer perguntas. Havia uma solidariedade entre eles, que Olavo nunca havia visto no mundo dos negócios. Ali, entre os excluídos da sociedade, havia mais humanidade do que em muitos escritórios luxuosos. Primeira vez na rua? Perguntou seu João. Não, já faz 6 meses. Mas ainda não aprendeu a sobreviver direito. Dá para ver. Como? Você ainda tem esperança nos olhos. Quem está na rua há muito tempo perde isso. O senhor perdeu a esperança? Perdi e encontrei várias vezes. Agora já não espero mais muita coisa. Só que cada dia que acordo seja melhor que o anterior. Como chegou até aqui? Perdi o emprego quando a empresa fechou. Estava desempregado há 2 anos. As economias acabaram, não consegui mais pagar aluguel. Família se afastou, amigos sumiram. História comum. Dona Maria contou sua história também. Havia adoecido, perdido o emprego,
usado todas as economias com remédios e tratamento. Quando sarou, já havia perdido tudo. A vida ensina que a gente pode perder tudo em questão de dias, disse ela, mas também ensina que, enquanto há vida, há a possibilidade de recomeçar. Deitados sobre papelões e cobertos por jornais, Olavo e Júlia continuaram conversando baixinho. Tio Olavo, me conta mais sobre sua vida de antes. Eu tinha uma empresa de construção. Construíamos prédios, casas, shopping centers. Era uma vida boa. O senhor gostava de construir coisas? Gostava muito. Desde pequeno eu brincava de fazer casinhas com blocos de montar. Quando cresci, virei arquiteto, depois empresário. E família? A dor voltou ao peito dele. Tinha uma esposa e 2 filhos, Marina, Beatriz e Gustavo. Eles se foram quando tudo desmoronou. Eles não acreditaram no Senhor? Não. As provas contra mim pareciam muito reais. Até eu duvidaria de mim mesmo se fosse eles. Mas o Senhor sente falta deles. Todos os dias, principalmente dos meus filhos. Beatriz tem 8 anos e Gustavo tem 5. Eles devem achar que o pai é um bandido. Júlia ficou quieta por um momento. Tio Olavo, quando a gente provar que o senhor é inocente, sua família vai voltar? Não sei, Júlia. Já se passou muito tempo. Eles devem ter seguido em frente. Mas se eles te amavam de verdade, eles vão querer voltar quando souberem a verdade. Como você pode ter tanta certeza? Porque amor de verdade não some. Minha avó morreu, mas o amor que ela sentia por mim ainda está aqui no meu coração. O amor que sua família sente pelo Senhor também deve estar lá, só meio escondido por causa da tristeza. Olavo fechou os olhos, tentando controlar a emoção. Como uma criança de 9 anos, conseguia ter mais sabedoria que todos os psicólogos que ele conhecia. Júlia, obrigado. Por quê? Por me lembrar que ainda existe bondade no mundo. Existe sim, tio Olavo. Às vezes, ela só está disfarçada. E por me dar esperança. A esperança sempre esteve aí, tio. Só estava escondida embaixo da tristeza. Na manhã seguinte, Olavo acordou com Júlia balançando seu ombro suavemente. Tio Olavo, acordou. Tenho uma ideia. Ele esfregou os olhos, ainda zonzo. Que horas são? 6 da manhã. Tio, você sabe usar computador bem? Sei, por quê? Conheço um lugar onde tem computador de graça. Vamos lá. Meu caro ouvinte, façamos uma brincadeira para quem chegou até aqui. Nos comentários, escrevam a palavra família. Os que ouviram a história toda vão entender o significado. Continuemos com a história. Júlia o levou até uma biblioteca pública que oferecia acesso gratuito à internet para pessoas carentes. Ela conhecia a funcionária responsável, uma mulher bondosa chamada Carmen, que sempre tratava os moradores de rua com dignidade. Dona Carmen, este é meu amigo Olavo. Ele precisa usar o computador para uma coisa muito importante. Dona Carmen, uma senhora de uns 50 anos com olhar bondoso, olhou para Olavo com simpatia. Havia trabalhado anos atendendo pessoas em situação vulnerável e havia aprendido a ver além das aparências. Claro, querida, mas só pode usar por 2 horas, está bom? Depois tem fila. Obrigado, disse Olavo, ainda sem acreditar que estava ali. Dona Carmen, disse Júlia, o tio Olavo era empresário, mas um homem muito ruim roubou tudo dele e ainda fez parecer que ele era o ladrão. Mas a gente tem as provas. Dona Carmen franziu as sobrancelhas com interesse. Que tipo de provas? Arquivos, e-mails, gravações, explicou Olavo. Tudo está neste pendrive. Então por que não usou antes para se defender? Não tinha acesso a computador, não tinha dinheiro para advogado. Estava meio perdido. Dona Carmen assentiu compreensivamente. Entendo. Bem, espero que consiga provar sua inocência. Olavo sentou-se diante do computador e inseriu o pendrive. Suas mãos tremiam enquanto abria os arquivos. Ali estava tudo. E-mails de Maurício confessando o esquema para terceiros, contratos com assinaturas falsificadas, gravações telefônicas onde Maurício planejava como incriminar Olavo. Nossa, tio Olavo, isso aí é prova para caramba, exclamou Júlia olhando por cima do ombro dele. É sim, mas ainda não sei o que fazer com isso. Vamos mandar para todo mundo,
Para quem? Para a polícia, para os jornais, para seus antigos clientes. Minha avó dizia que verdade é igual sol, uma hora ou outra aparece. Olavo começou a digitar furiosamente. Organizou todas as evidências numa pasta compactada, escreveu um relatório detalhado explicando como havia sido traído e começou a enviar e-mails para delegados, promotores, jornalistas e todos os contatos que ainda tinha. Júlia ficou ao lado dele o tempo todo, oferecendo palavras de encorajamento. Está ficando muito bom, tio. A verdade está brilhando igual estrela. Júlia, você acha mesmo que alguém vai dar atenção para isso? Claro que vai. O senhor tem provas, tem tudo explicadinho. E, além do mais, a gente vai insistir até alguém escutar. Olavo passou as 2 horas organizando e enviando as evidências. Criou um dossiê completo, com timeline dos eventos, explicações detalhadas de cada documento e até mesmo uma análise grafotécnica informal comparando sua assinatura verdadeira com as falsificações. Quando o tempo na biblioteca acabou, Olavo havia enviado mais de 50 e-mails com as evidências. Agora era questão de esperar. E agora? Perguntou Júlia. Agora esperamos. Se alguém der atenção para isso, pode ser que algo aconteça. Vai acontecer sim. Eu sinto que vai. Passaram o resto do dia caminhando pela cidade. Júlia ensinou Olavo os melhores pontos para pedir esmola, onde conseguir comida gratuita e quais lugares evitar. Naquele restaurante ali, explicou ela apontando, o dono é bravo, não deixa a gente nem passar na frente. Mas naquele outro, a moça às vezes dá um pratinho de comida. Como você aprendeu tudo isso? Seu João e Dona Maria me ensinaram, e também aprendi sozinha. Na rua a gente aprende rápido ou não sobrevive. Não é justo uma criança ter que aprender essas coisas. Minha avó dizia que a vida nem sempre é justa, mas a gente pode escolher ser forte mesmo assim. Durante o dia, Olavo notou como Júlia era respeitada e querida pelos outros moradores de rua. Todos a cumprimentavam carinhosamente, ofereciam proteção, dividiam comida quando tinha. Por que todo mundo gosta tanto de você? Perguntou ele. Porque eu gosto deles também. Minha avó dizia que a gente colhe o que planta. Você nunca tem medo? Tenho sim, principalmente à noite. Mas seu João dorme sempre perto de mim. E Dona Maria também me protege. A gente é que nem uma família. A palavra família tocou fundo no coração de Olavo. Aqueles moradores de rua, rejeitados pela sociedade, haviam criado laços mais fortes que muitas famílias tradicionais. À tarde, passaram por uma praça onde havia algumas crianças brincando com seus pais. Júlia as observou com olhos melancólicos. Sente falta de ter uma família normal? Perguntou Olavo. Às vezes, especialmente quando vejo crianças com seus pais. Fico imaginando como seria ter alguém para me levar na escola, me ajudar com lição de casa, me dar beijo de boa noite. Você gostaria de voltar a estudar? Gostaria muito. Eu era boa aluna antes de minha avó ficar doente. Gostava especialmente de português e ciências. O que você quer ser quando crescer? Quero ser médica para ajudar pessoas doentes que nem minha avó, e também quero construir casas para pessoas que não têm onde morar. Por que construir casas? Porque agora eu sei como é não ter casa. Minha avó sempre dizia que quem já passou dor entende melhor a dor dos outros. A observação dela o fez pensar. Durante todos os anos em que foi empresário bem-sucedido, jamais havia pensado em usar sua empresa para ajudar pessoas necessitadas. Estava sempre focado no lucro, no crescimento, no sucesso pessoal. Sabe que é uma boa ideia? Minha avó sempre dizia que Deus dá oportunidades para as pessoas certas na hora certa. Talvez quando o senhor voltar a ser empresário, vai ser para fazer coisas boas. Você tem muita fé que minha vida vai melhorar. Tenho. Pessoas boas merecem coisas boas. Naquela tarde, aconteceu algo que mudou tudo. Estavam sentados numa praça próxima ao centro, quando o celular de Dona Carmen tocou. Ela estava correndo atrás deles. Olavo! Olavo! Gritava ela. Volte para a biblioteca. Tem gente procurando você. Que gente? Perguntou ele assustado. Jornalistas, 3 deles. Dizem que é sobre os e-mails que você mandou hoje de manhã. O coração de Olavo disparou.
De verdade? De verdade. Eles estão lá esperando, com câmeras e tudo. Júlia pulou de alegria. Eu não falei que ia dar certo, tio Olavo. Correram até a biblioteca e encontraram 3 jornalistas esperando, além de uma equipe de filmagem de uma emissora local. Senhor Olavo Nogueira? Perguntou uma mulher loira com o microfone na mão. Sou Patrícia Santos, da TV Globo. Recebemos seu e-mail com as evidências contra Maurício Tavares. Nossa equipe de investigação verificou os documentos e eles parecem autênticos. Gostaríamos de fazer uma reportagem sobre seu caso. Vocês vão mesmo investigar? Perguntou Olavo, mal acreditando. Já estamos investigando. Conseguimos contato com alguns de seus antigos clientes e funcionários. Eles confirmaram várias das informações que você passou. Maurício realmente os procurou, oferecendo os mesmos serviços, usando projetos idênticos aos seus. E a polícia? Já entramos em contato com a delegacia responsável pelo seu caso. Eles disseram que vão reabrir a investigação com base nas novas evidências. Júlia segurava a mão de Olavo, vibrando de alegria. Senhor Olavo, disse outro jornalista, podemos fazer algumas perguntas para a reportagem? Podem. Como conseguiu essas evidências? Eu sempre suspeitei de Maurício, então comecei a gravar conversas e guardar e-mails desde antes de tudo explodir. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais, mas pelo menos tinha as provas. Por que não usou essas evidências antes? Olavo olhou para Júlia e sorriu, porque tinha perdido a esperança. Estava vivendo na rua há 6 meses, sem acesso a computador, sem dinheiro para advogado. Foi esta menina aqui, ele pôs a mão no ombro de Júlia, que me deu força para tentar novamente. Ela é sua filha? Não, mas é meu anjo da guarda. Júlia me encontrou quando eu estava no fundo do poço e me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. A repórter se virou para Júlia. E você, querida, como conheceu o Sr. Olavo? Eu o vi chorando numa sarjeta, respondeu Júlia com naturalidade. Minha avó sempre me ensinou que a gente tem que ajudar quem está sofrendo. Vocês moram na rua? Eu moro, ele está morando comigo há uns dias. E o que você achou quando ele te contou a história dele? Eu acreditei nele na hora. Gente boa tem jeito de gente boa. As câmeras capturaram tudo. A inocência de Júlia, a emoção de Olavo, a humanidade de toda aquela situação. Naquela mesma tarde, Olavo deu mais 2 entrevistas, uma para um jornal e outra para uma rádio. Todas as reportagens teriam o mesmo tom. Empresário inocente viveu 6 meses na rua após ser traído pelo melhor amigo. Senhor Olavo, disse a última jornalista, o que o senhor pretende fazer agora? Primeiro quero que Maurício seja preso. Depois quero reconstruir minha vida, minha empresa, minha família. E a menina? O que vai acontecer com ela? Olavo olhou para Júlia, que o observava com expectativa. Se ela aceitar, quero cuidar dela. Ela salvou minha vida. Agora é minha vez de salvar a dela. Júlia se jogou nos braços dele, chorando de alegria. Aceito sim, tio Olavo. Sempre quis ter um pai. As imagens daquele abraço emocionaram todo mundo que estava presente. Dona Carmen chorava. Os cinegrafistas tinham os olhos marejados. Era a humanidade pura acontecendo na frente de todos. Na noite seguinte, as reportagens foram ao ar. O caso ganhou repercussão nacional. As redes sociais fervilharam com comentários de indignação contra Maurício e solidariedade com Olavo. Maurício, que estava aproveitando a vida com o dinheiro roubado, viu sua foto estampada em todos os jornais como empresário golpista. Em 48 horas, foi emitido mandado de prisão contra ele. Olavo e Júlia assistiram às reportagens na biblioteca, rodeados por outros moradores de rua que vibravam a cada notícia favorável. Tio Olavo, disse seu João, que bom que conseguiu provar sua inocência. O senhor não merecia estar aqui. Na verdade, seu João, foi bom estar aqui. Aprendi coisas que nunca teria aprendido no meu escritório. O que aprendeu? Que não importa quanto dinheiro a gente tem, o que importa é quantas pessoas boas a gente tem do nosso lado. Dona Maria abraçou Júlia. Vai sentir falta da menina aqui. Vamos sim, disse Olavo, mas não vamos desaparecer. Júlia quer continuar ajudando vocês e eu também. Naquela mesma noite, 3 coisas importantes aconteceram. Primeiro,
Maurício foi encontrado pela Polícia Federal tentando embarcar num voo para Miami. Foi preso no aeroporto de Guarulhos com $50.000 em espécie e documentos falsos. Segundo, 5 ex-clientes de Olavo procuraram os jornalistas querendo oferecer trabalho para ele. Terceiro, Marina ligou. Olavo estava na biblioteca quando Dona Carmen o chamou para atender o telefone. Alô? Olavo? Sou eu, Marina. O coração dele parou. 6 meses sem ouvir aquela voz. Marina, eu vi as reportagens. Todas elas. Olavo, me perdoa. Me perdoa por não ter acreditado em você. Marina, você estava protegendo as crianças. Não, eu estava sendo covarde. Uma esposa de verdade fica do lado do marido nos momentos difíceis, e eu te abandonei quando mais precisava. Olavo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Onde vocês estão? Em Ribeirão Preto, na casa da minha mãe. As crianças, elas viram as reportagens também. Beatriz não parou de chorar desde ontem, dizendo que sempre soube que o papai era inocente. E Gustavo? Gustavo perguntou quando o papai vai buscar eles. Marina, vocês podem me perdoar? A pergunta é se você consegue nos perdoar. Você estava na rua, Olavo? Na rua. E eu estava aqui achando que você era culpado. Isso está no passado, Marina. O importante é que agora a verdade apareceu. Olavo, posso ir te ver? Posso levar as crianças? Podem vir quando quiserem, mas preciso avisar uma coisa. O quê? Tem uma menina aqui comigo, Júlia. Ela me ajudou quando eu não tinha ninguém. Agora ela faz parte da minha vida. Eu vi nas reportagens, ela parece um anjo. É mesmo. Marina, se vocês voltarem para mim, ela vai ser nossa filha também. Claro que vai. Qualquer pessoa que cuidou de você quando eu falhei merece todo o meu amor e gratidão. Júlia, que estava ouvindo a conversa, sorriu de orelha a orelha. Você ouviu isso, Júlia? Você vai ter uma família de verdade. Já tenho, ela respondeu. O senhor é minha família. Agora você vai ter ainda mais. Marina e as crianças chegaram na manhã seguinte. O reencontro aconteceu na própria biblioteca, que Dona Carmen havia aberto especialmente para eles. Quando Beatriz viu Olavo, correu em sua direção e se jogou em seus braços. Papai, eu sabia que você não era bandido, eu sempre soube. Gustavo, mais tímido, se aproximou devagar. Papai, por que você ficou tanto tempo sem vir nos ver? Porque papai estava passando por uns problemas muito grandes, filho. Mas agora tudo está resolvido. Marina se aproximou e abraçou Olavo. Os dois choraram em silêncio, sem precisar de palavras. Júlia observava tudo de longe, feliz, mas um pouco acanhada. Beatriz notou e foi até ela. Você é a Júlia? Sou. Você cuidou do meu pai quando ele estava triste? Cuidei. Obrigada, agora você é minha irmã. E foi assim, com a simplicidade de uma criança, que Júlia foi aceita na família. Os dias seguintes foram de pura euforia. Advogados renomados se ofereceram para representar Olavo gratuitamente. Ex-clientes ofereceram contratos milionários. A mídia continuava acompanhando a história. Mas o melhor momento foi quando Olavo conseguiu alugar um apartamento e tirar Júlia das ruas. É aqui que vamos morar? Perguntou ela, olhando o apartamento de 2 quartos em Vila Madalena. É aqui. Que acha? Está muito limpo. E tem chuveiro quente. Tem sim. E tem uma cama só para você. Uma cama só minha? Só sua. Júlia se jogou na cama e começou a rolar rindo. Minha avó dizia que um dia eu ia ter uma cama de verdade de novo. Olavo mostrou a ela o 2º quarto. Este vai ser dos meus outros filhos, quando eles vierem ficar comigo nos fins de semana. Eles vão gostar de mim. Já gostam, você viu como a Beatriz te tratou. Naquela primeira noite no apartamento, Olavo tucou Júlia na cama e lhe deu um beijo na testa. Júlia, obrigado. Por quê, tio Olavo? Por me salvar, por me ensinar que sempre há uma saída, por me devolver a esperança. O Senhor também me salvou. Agora eu tenho uma família. Sempre vai ter. Tio Olavo? Sim? Posso te chamar de pai? O coração dele quase parou. Pode sim, minha filha. Boa noite, pai. Boa noite, Júlia.
Uma semana depois, Maurício foi condenado a 12 anos de prisão por estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa. Todo o dinheiro roubado foi recuperado e devolvido para Olavo e outros prejudicados. Olavo usou parte do dinheiro para abrir uma nova empresa, desta vez com foco em habitação popular. Júlia havia lhe dado a ideia e ele decidiu honrá-la. Vai se chamar Construtora Esperança, anunciou ele para Júlia. Que nome bonito! Foi você quem me ensinou o significado da esperança. A primeira obra da Construtora Esperança foi um conjunto habitacional para famílias em situação de vulnerabilidade social, 50 casas populares construídas com a mesma qualidade dos empreendimentos de luxo. Estas casas são para pessoas que nem eu era, disse Júlia na inauguração. Por isso são especiais, respondeu Olavo. Foram construídas por alguém que sabe o que é não ter casa. Marina e Olavo se casaram novamente um ano depois. Desta vez foi uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Júlia foi a dama de honra, ao lado de Beatriz. Agora somos uma família de verdade, disse Gustavo durante a festa. Sempre fomos, corrigiu Júlia. Só demoramos para nos encontrar. 2 anos após o reencontro, a Construtora Esperança havia se tornado uma das principais empresas de habitação popular do país. Olavo havia encontrado seu propósito: usar seu talento para construir não apenas casas, mas esperança. Júlia, agora com 11 anos, estava entre as melhores alunas de sua escola particular. Seus sonhos de ser médica continuavam firmes, mas agora ela também falava em ser arquiteta como o pai adotivo. Quero construir hospitais para gente pobre, dizia ela. Vamos fazer isso juntos, prometia Olavo. Uma tarde, 3 anos após aquele encontro na Sarjeta, Olavo e Júlia voltaram à ponte do Anhangabaú para visitar seu João e Dona Maria. Olha só nossa menina, disse seu João, abraçando Júlia. Virou uma mocinha linda. E estudando numa escola boa, acrescentou Dona Maria. Sua avó ficaria orgulhosa. Eu sei que ela está orgulhosa, disse Júlia. E vocês, estão bem? Estamos. Seu pai aqui arrumou emprego para mim na construtora, disse seu João. E Dona Maria também conseguiu um trabalho. Como assim? Perguntou Júlia, surpresa. Olavo sorriu. Pensei que era hora de retribuir a ajuda que vocês me deram. Seu João agora é responsável pela segurança das obras e Dona Maria trabalha na cozinha industrial que serve almoço para os operários. Vocês não vão mais morar na rua? Não mais, disse Dona Maria. Temos nossos apartamentinhos agora. Júlia abraçou os dois, chorando de alegria. Minha avó sempre dizia que bondade volta em dobro. Sua avó tinha razão sobre tudo, disse Olavo. Naquela noite, de volta ao apartamento, Júlia pegou o caderno velho de sua avó e leu mais uma vez os pensamentos escritos ali. Pai, quer ouvir uma coisa que minha avó escreveu? Sempre quero. Às vezes Deus coloca pessoas em nossa vida quando mais precisamos, e às vezes Ele nos coloca na vida de outras pessoas quando elas mais precisam. O importante é reconhecer esses momentos e não desperdiçar. Olavo abraçou Júlia. Sua avó sabia que você ia me salvar, não sabia? Acho que sabia. Ela sempre dizia que eu tinha uma missão importante na vida. Qual missão? Espalhar amor por onde eu passasse. Você cumpriu sua missão. Ainda não terminei. Tem muito amor para espalhar ainda. 5 anos depois. Olavo Nogueira estava no palco do maior auditório de São Paulo, diante de mais de 1000 empresários, recebendo o prêmio de Empreendedor Social do Ano. Sua empresa, a Construtora Esperança, havia se tornado referência nacional em habitação popular, construindo mais de 5.000 casas dignas para famílias de baixa renda em todo o país. Na primeira fila do auditório estavam Marina, Beatriz, Gustavo e Júlia, agora com 14 anos e a menina mais brilhante de sua turma. Ao lado deles, seu João, Dona Maria e até mesmo Dona Carmen da biblioteca. Quando recebi um prêmio pela primeira vez na vida, disse Olavo no microfone, eu era um empresário bem-sucedido financeiramente, mas completamente vazio por dentro. Construía prédios luxuosos para quem já tinha tudo,
mas nunca pensei em construir esperança para quem não tinha nada. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Júlia. Foi uma menina de 9 anos, morando nas ruas, que me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas em quantas vidas conseguimos transformar. Ela me encontrou quando eu havia perdido tudo e me devolveu algo muito mais valioso que dinheiro. Ela me devolveu a fé na humanidade. O auditório se levantou em aplausos. Júlia, agora uma adolescente linda e inteligente, secava as lágrimas de emoção. A construtora Esperança já construiu mais de 5.000 casas populares em todo o Brasil, continuou Olavo. Mas mais importante que isso, demos emprego para mais de 200 ex-moradores de rua, criamos um programa de capacitação profissional que já formou mais de 1.000 pessoas e abrimos 3 centros comunitários que atendem famílias carentes. Mais aplausos. E cada uma dessas realizações foi construída com a certeza de que quando ajudamos alguém a ter um lar, estamos construindo muito mais que paredes e telhados. Estamos construindo dignidade, esperança e futuro. Mas quero deixar claro que nada disso seria possível sem a lição mais importante que aprendi. Que nos momentos mais difíceis da vida, quando parece que perdemos tudo, sempre aparece um anjo disfarçado para nos lembrar de que vale a pena continuar. Quando desceu do palco, foi direto abraçar Júlia. Obrigado, sussurrou no ouvido dela. Por quê, pai? Ela havia começado a chamá-lo de pai 2 anos após a adoção. Por me ensinar que perder tudo às vezes é necessário para encontrar o que realmente importa. Júlia sorriu com aquela sabedoria que sempre teve. Minha avó costumava dizer que Deus às vezes quebra nossa vida para reconstruir ela de um jeito muito melhor. Sua avó tinha razão. Ela tinha razão sobre tudo. Pai? Sim? Estou orgulhosa do Senhor. Eu que estou orgulhoso de você. Você me salvou, Júlia. Você salvou nossa família inteira. A gente se salvou juntos. Naquela noite, a família toda jantou no restaurante favorito de Júlia. Entre risos e conversas, Olavo olhou ao redor da mesa e pensou em como sua vida havia mudado completamente. 5 anos atrás, estava sozinho, derrotado, sem esperança, dormindo numa sarjeta. Hoje tinha uma família ainda mais unida que antes, uma empresa que ajudava milhares de pessoas e a certeza de que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. E tudo havia começado com uma menina de 9 anos, que se sentou ao seu lado numa sarjeta e lhe ensinou que, mesmo quando parece que perdemos tudo, sempre há uma razão para continuar. Júlia havia entrado em sua vida carregando apenas uma mochila velha e um coração cheio de amor. E com isso ela havia salvado muito mais que sua reputação ou seu negócio. Ela havia salvado sua alma. Marina segurou a mão de Olavo por cima da mesa. No que está pensando? Perguntou ela. Em como a vida é surpreendente. 5 anos atrás eu achava que tinha perdido tudo para sempre. E hoje? Hoje sei que na verdade não havia perdido nada. Só precisava aprender a encontrar. Júlia levantou o copo de refrigerante. Posso fazer um brinde? Pode, disse Olavo. Pelo amor que nos encontra quando mais precisamos e pelos anjos que aparecem disfarçados de gente comum. Todos levantaram os copos. Saúde! Gritaram juntos. E enquanto brindavam, cada um deles sabia que haviam vivido seu próprio milagre. Não o tipo de milagre dos filmes, mas o tipo mais real e poderoso de todos. O milagre do amor que transforma vidas e une para sempre pessoas que nasceram para se encontrar. Obrigado por acompanhar esta história de esperança e recomeço. Se ela tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário contando seu nome e de onde está assistindo. Sua participação nos ajuda a continuar criando histórias que inspiram e transformam vidas. E lembrem-se, às vezes perdemos tudo para ganhar algo muito melhor. Às vezes, os anjos aparecem disfarçados de gente comum. E às vezes, um simples gesto de bondade pode mudar uma vida para sempre. Até a próxima história.